Olá pessoal, tudo bom? Então, gente, fazendo esse vídeo aqui bem breve para falar um pouquinho para vocês sobre como foi a minha nota, né, no concurso da Polícia Civil de Santa Catarina. Eu fiz para o cargo de agente. Também quero falar um pouquinho sobre os recursos, né, que eu impetrei e também sobre uma possível nota de corte aí que estão cogitando aí, né? Bom, eu vou falar aqui as notas que eu tirei em cada, né, os pontos que eu fiz em cada disciplina e ali depois eu falo o total para vocês. Então, começando por direito penal. Eu fiz 7 de 10, né? No direito penal, gente, eu tinha estudado bastante, então eu tava com conhecimento bem legal. Eu esperava gabaritar, né? Mas como teve aquelas questões de pena, e realmente a gente não tinha como saber quais eram os crimes que eles iam pedir, eu não estava muito bem preparada nessa parte. Eu tinha, na verdade, focado muito nos crimes de homicídio, não sei porquê, mas também peguei um pouco dos crimes ali de injúria. Estudei também os crimes contra o Estado Democrático de Direito, achando que ia cair alguma coisa, né, considerando o histórico aí dos últimos acontecimentos, mas realmente não caiu nada sobre isso. Então eu realmente não sabia. Aquela do estelionato eu acertei no chute e a do estupro eu acabei não acertando. E eu perdi uma questão de bobeira nessa prova, que foi a questão da corrupção passiva, tá, gente? Então, ali, lendo os comandos da questão, eu já meio que sacava quais eram o que ele estava pedindo, né? O que a questão ali estava pedindo. E lendo ali a questão da corrupção, eu logo fiz a associação com a concussão, né? Ó, que ele não falou do verbo exigir, falou de solicitar, então deve ser uma corrupção passiva, né? E na minha cabeça eu sabia, né, o que era corrupção passiva, tava tudo muito claro na minha cabeça, mas na hora lá, gente, não sei o que aconteceu, na hora que eu passei pro gabarito, eu coloquei corrupção ativa, tá, gente? Mas enfim, esse foi o erro mais grotesco aqui da questão ali do DP, né, do direito penal. Errei também a do estupro, né? Que ele tava pedindo ali a questão da pena do estupro. E a outra eu não me lembro qual que foi que eu errei, tá, gente? Sinceramente, não me lembro, mas eu sei que fiz 7 aí de 10. Na prova de direito processual penal, eu fiz 7 de 8, eu fui bem. A única que eu fui mal foi nessa questão de prazo, né, gente? Ele perguntou o prazo lá de é, quando que ela podia desistir da representação, né? E aí eu coloquei até o recebimento da denúncia e era até o oferecimento da denúncia. Então, essa aí, quando é questão de prazo, questão de pena, realmente é bem complicado. Eu, no direito penal, por exemplo, eu foquei muito no homicídio, foquei nos crimes contra o patrimônio, por exemplo, roubo, estelionato, e na parte ali dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, achando que ia cair alguma coisa sobre isso, considerando o histórico dos últimos acontecimentos no Brasil, mas acabou não caindo. Então ficou muito difícil da gente realmente decorar todas as penas, saber todas as causas de aumento de pena e enfim, e a quantidade, né? Mas a gente já sabia que a banca é assim, ela geralmente cobra esse tipo de coisa. Em direito constitucional, eu fiz 5 de 6. Eu errei ali aquela onde perguntava sobre, acho que eram os princípios do Ministério Público, uma coisa assim. Eu confundi, gente, com as garantias. Uma coisa assim que eu sabia que tinha alguma coisa sobre unimutabilidade, uma coisa assim, vitaliciedade. Eu sabia que tinha alguma coisa assim relacionado ao Ministério Público e acabei confundindo com os direitos ali, enfim, com os princípios, né? E acabei perdendo essa questão. Em direito administrativo, né, eu fiz 6 de 6. Em direitos humanos, eu fiz 5 de 5. Em legislação também interna, fiz 4 de 4. Na legislação interna, eu estudei muito, sabe, gente, as leis. Eu li toda a lei orgânica das polícias. Eu li também a lei ali 6.800 e pouco, que é aqui das polícias de Santa Catarina. E eu achei realmente a prova muito fácil, sabe, muito simples. Qualquer pessoa, mesmo que não tivesse lido, poderia saber, responder. Então, assim, eu esperava que fossem cobrar um pouquinho mais. Tanto é que eu achei que seria uma das disciplinas que eles pegariam mais pesado, né? Que seria em legislação. Então, eu foquei bastante nas últimas semanas, né, em legislação, e acabou que caiu coisas muito simples, muito fáceis, que qualquer pessoa poderia acertar. Em TI, eu fiz 15 de 20.
tá? Em TI eu estudei bastante, caíram assuntos que eu conhecia, e eu não acho que foi uma prova difícil. As questões que eu errei porque eu realmente não sabia, tá, gente? Não foi nenhuma burrice, não foi nenhuma cagada, eu fui realmente naquela que eu achava que era e não era. Então, pra mim, tudo bem, errar assim, pra mim é ok, porque eu realmente não sabia o assunto. Da mesma forma, contabilidade. Contabilidade eu fiz 3 de 6. E contabilidade era uma das principais disciplinas que eu estava realmente muito mal, assim, eu estava até com medo do que ia cair, de realmente zerar contabilidade, foi uma preocupação minha, porque eu imaginei que eles fossem realmente pegar mais pesado em contabilidade e legislação, e acabou que eu fiz 3 de 6, tá? Metade ali. Eu errei também porque eu não sabia, aquelas duas que perguntava sobre o microempresa, não sabia nada, não li aquela coisa. E também uma que perguntou lá sobre a 64, que até estão falando, né, em recurso naquela ali para alterar o gabarito, porque tá errado, e aquilo ali é um erro grotesco. De qualquer maneira, se alterar o gabarito, eu não vou ganhar esse ponto, porque eu realmente coloquei uma outra opção lá que não era a resposta correta. E eu perdi uma de bobeira aqui em contabilidade, que foi aquela perguntando sobre o DVA. Tá, eu coloquei uma outra lá, uma outra demonstração que me parece que nem tá mais invalidade, me parece que eu me lembro de ter visto alguma coisa sobre isso, mas eu fazendo associações, DVA, demonstração do valor agregado, será que tem a ver com patrimônio? Assim, na hora da prova eu acabei colocando uma outra lá. E coloquei a doar, tá? Então fiz 3 de 6, mas pelo menos não zerei, né, que era a minha preocupação maior. Em matemática, gente, eu fiz 10 de 15. Eu acho que eu fui muito bem em matemática, considerando o meu histórico de ser uma pessoa que não é muito boa em matemática, tá? Então eu achei que eu fui até bem em matemática, acabou caindo mais matemática, né? Por isso que eu até tô falando matemática. Acabou caindo mais questões de matemática do que de raciocínio lógico propriamente dito. Mas eu errei uma de cagada também. Na verdade, eu não errei essa. Eu acabei anulando essa no meu gabarito. Eu acabei marcando 2 opções no gabarito, gente. Eu marquei a letra E, que na minha prova foi a prova tipo B, né? Marquei a letra E lá, que era da questão 89. Até lembro dela, porque, tipo, eu fiquei muito mal na hora. Questão 89, eu marquei lá na letra E. E depois eu fui marcar outra. E daí eu acabei marcando a letra E, a alternativa 89 de novo. Então eu rasurei aquela questão. E nessas horas a gente se pega porque um ponto a mais, um ponto a menos faz muita diferença, né, gente? E eu realmente fiquei mal por conta disso. E, gente, língua portuguesa, né? Eu tocando nos assuntos complicados aí. Língua portuguesa, gente, foi uma das matérias. Não vou dizer que eu não estudei, tá? Eu estudei língua portuguesa, mas eu realmente não estudei tanto língua portuguesa. Por quê? Porque eu não era ruim em língua portuguesa, tá, gente? Não era uma matéria que eu me sentia insegura em responder questões. Eu comecei a estudar para concurso em setembro de 2025, tá? Comecei a estudar para a prova da Defensoria Pública daqui de Santa Catarina, era um cargo de nível médio para analista jurídico, não, assistente, né? Assistente. E eu fui muito bem na prova de português deles, sabe? Mas a IDECAN, ela já tem esse histórico, né, de fazer questões em níveis um pouco mais elevados em português, mas eu esperava que fosse cair mais questões de interpretação de texto, né? Então, eu acabei indo muito mal, porque caiu muito mais sintaxe, né? Morfologia, enfim, mais sintaxe mesmo, ali na parte de querer saber se é um complemento, se é um adjunto, enfim. E eu não sou boa, eu não estava segura nesse assunto, né? Eu não estava segura nesse assunto em português. Então, eu acabei indo muito mal em português. Eu tirei 8 de 20, tá? Em português. E já puxo o gancho aqui para os recursos. Em português, eu fiz, né, 2 recursos, né? Na questão 78 e na questão 67. Na questão 78, se não me engano, é aquela que falava sobre
beijei-lhe as mãos, ninguém lhe era contrário. Era uma questão que pedia ali a mesma, qual que era a mesma sintaxe, né? A tristeza das pedras, uma coisa assim, e o das pedras, ele queria saber o que que era aquilo, né? Que se tinha a mesmo valor ali de uma outra que tava ali nas opções abaixo. E eu acabei colocando beijei-lhe as mãos, né? E na verdade era se não me engano, era um ninguém lhe era contrário, ou era um outro gabarito lá. E aquilo ali, né, como de praxe, eu acho, dessa banca, eu já ouvi muita gente falar, já era uma fama, já sabia disso, que essa banca, ela geralmente costumava fazer isso em português, colocar duas alternativas corretas, e ela é uma banca que não tem muito costume de anular a questão. Então eu tô fazendo, mas eu não tô muito confiante de que vai conseguir algum resultado positivo nisso aqui, tá? Mas eu coloquei, né, recurso nessa questão 78 por conta disso, porque ela pode ser considerada, tem autores que consideram o das pedras como complemento nominal, né, que foi, eu acredito, o que a banca considerou, e tem autores que consideram como adjunto adnominal. E se for adjunto adnominal, ela tem mais de uma opção correta, né? Então, por conta disso, eu pedi a anulação dessa questão, pedi a anulação também da questão 67. A questão 67 era aquela questão onde pedia se era uma fábula, se era uma alegoria, se era um apólogo, uma coisa assim. E eu coloquei, no primeiro momento eu coloquei a alegoria, depois eu troquei o gabarito para fábula. E daí no gabarito ficou fábula, e eles trouxeram como, né, gabarito preliminar ali, sendo uma alegoria mesmo. E também ela é uma questão que cabe recurso por ter divergências, né? Eu joguei, por exemplo, eu tenho o ChatGPT Plus, né? Eu joguei lá no Plus e ele trouxe fábula como resposta correta. Eu vi algumas correções de outros professores também colocando como alegoria. E aí, como tem mais de uma questão válida, né? Dependendo ali. Porque, assim, num texto como um todo, ele pode ser considerado uma alegoria. Mas puxando ali aquela parte do trecho onde ele fala do gênio, que conta uma história com alguns personagens, não necessariamente precisa ser animal, tá, na fábula, conta história com algum valor de moral ali, então pode ser considerado uma fábula também. Então fica ali praticamente que duas questões corretas, então por conta disso, pedir anulação, tá? Essas duas eu errei, obviamente, né? Por isso que eu tô pedindo anulação. As outras eu não vou pedir porque realmente eu acho que não cabe, tá, gente? Eu acho que não cabe. Tem algumas questões, né, que as pessoas estão falando aí que cabe recurso. Aquela de direito penal, que falava sobre a filha adotiva. Gente, o comando da questão, ele pede à luz do Código Penal. Se ele pedisse considerar jurisprudência e tudo mais, até faria sentido a gente delirar sobre algumas outras possibilidades de estender ali filho adotivo, mas de qualquer maneira, gente, a questão ali, o ponto-chave da questão, não é pelo fato de o STF já ter um julgado que considera filho adotivo como filho biológico, beleza, poderia ser uma questão, mas o fato é que nenhuma das outras alternativas trouxeram o grau certo, a única que trouxe o grau certo foi a que não incide qualificador. Então, para mim, não faz sentido ter recurso naquilo ali. Tem também gente falando sobre a questão de matemática, né? Aquela questão do Alexandre lá, se ele era um mentiroso, e tem gente dizendo, né, professores falando que não estava previsto no edital. Eu sempre estudei aquilo ali como lógica proposicional, estava dentro do assunto do meu curso como lógica proposicional, então, para mim, isso tá dentro do edital, né? Eu não sei o que a banca pode alegar, eu não sei o que as pessoas estão alegando, dizendo que tá fora, mas enfim, eu também acho que não cabe recurso, também acertei aquela questão, então não vou entrar. E a questão 64, né, que as pessoas também falaram, essa aí eu realmente não tenho o que falar porque eu não sabia, e eles estão pedindo, na verdade, a alteração do gabarito, né, que pra mim também não vai fazer diferença, eu vou continuar com a questão errada ali, né? Então, de modo geral, gente, eu fiz 70 pontos nessa prova. Considerando, gente, que eu tô estudando há alguns meses só, né, desde setembro, e na verdade, eu comecei a estudar em setembro para a prova da Defensoria Pública, né, como eu falei. Nesses estudos, eu comecei a pegar um pouquinho de direito constitucional, um pouquinho de direito penal ali,
Mas eu não fui bem nessa prova, tá, galera? Eu não fui bem nessa prova. Eu acho que eu nem passei pra segunda fase, que essa prova tinha redação, eu nem passei pra segunda fase. Não fiz os pontos ali necessários pra segunda fase. E depois que eu fiz essa prova da Defensoria Pública, que eu não me lembro, sinceramente, não me lembro quanto que foi, mas acho que foi antes do ano acabar. Eu acho que foi em 2025 ainda. Aí eu comecei a estudar para uma outra prova, que foi a prova da Secretaria de Segurança aqui de Santa Catarina. Secretaria de Segurança, sempre erro. Secretaria da Saúde de Santa Catarina. E era uma prova mais administrativa, não tinha nada sobre direitos, assim. Então eu fiquei de... eu sei que essa prova que eu fiz da Secretaria da Saúde foi em janeiro, tá? Então eu fiquei alguns meses também estudando só para essa prova da Secretaria da Saúde, por ser um assunto mais administrativo. Então eu comecei a estudar para essa prova da Polícia Civil em janeiro, ali meados de janeiro, se não me engano, dia 13 de janeiro, e estudei até o dia 23, até o dia 21, né, de março, tá? Então foram mais ou menos aí 40 dias de... 40. Meu Deus, gente. Foram mais ou menos 70, né? 70 dias de estudo aí, mais ou menos, tá? Para essa prova. Então, considerando esse cenário, gente, que eu também sou CLT, tá? Sou mãe solo de 2 crianças, eu acho que eu tive um bom resultado, tá? Nessa prova. Eu não acho que eu vá pro TAF, ou mesmo que eu não vá pro TAF, eu tô feliz com o meu resultado, porque deu para ver que eu posso passar. Então, se sair outros concursos de polícia, né, dessa carreira policial, que eu acho que é o que eu quero fazer, né, eu vou fazer principalmente aqui para Santa Catarina, tá? Para outros estados eu não sei. Sei que tá para sair aí da PC do Paraná, mas eu não sei se eu vou fazer, sinceramente, porque eu não quero sair daqui. Eu não quero ir morar em outro lugar, eu gosto daqui de Santa Catarina, de Florianópolis, né? Então eu não quero sair daqui. Mas, se sair, por exemplo, a PM, né, que tá previsto para sair também, eu acho que eu vou fazer, né? Eu acho não vou fazer. Se sair, eu vou fazer. E eu acho que eu tenho chance de passar, né? Agora que eu vi que eu fui bem, assim, nessa da Polícia Civil, eu tava esperando que eu fosse um pouco melhor por conta do português, tá, gente? Eu tava mais confiante em português, mas assim, eu acho que o meu resultado foi bom, 70 de 100, eu acho que foi bom o resultado, e aí a gente tem que ver a questão das anulações, né, como é que vai ficar, se a banca for anular alguma questão, o que vai mudar, e aí eu puxo o gancho aqui pra nota de corte. Eu não sei, né, se 70 é uma nota de corte viável, tá? Mas eu também acho que pode ser, tá, gente? Eu coloquei ali a minha nota no Olho na Vaga. O Olho na Vaga, ele tá dando ali entre 71 e 72 a nota de corte. E ele tem uma média de erro, né, gente? Uma variação ali, tanto para cima quanto para baixo. E pode ser que 70 seja uma nota razoável de corte, tá, gente? Até os professores de cursinho ali, o DSO, o Juliano lá, deu a opinião dele, ele tá entre 70 e 75 como nota de corte. Então, eu vou continuar treinando pro TAF, tá, gente, dentro dessas circunstâncias, mas mesmo que eu não passe, como eu falei, eu tô muito feliz com o meu resultado, considerando aí o tempo que eu tive de estudo, as circunstâncias. Eu sei que esses concursos são pessoas que a maioria das pessoas, né, que prestam esse concurso, a maioria, não vou dizer a maioria, mas a maioria das pessoas competitivas que prestam esse concurso são pessoas que já são concursadas ou que já estudam há mais tempo na área policial, que já fizeram outros concursos. Esse é o meu primeiro concurso policial, gente. Então, considerando todo esse cenário, eu tô feliz com o meu resultado, porque eu acho que foi um resultado bom para quem é iniciante, tá? Então é isso, galera. O que vocês acharam? Deixe aí também, se vocês quiserem deixar a nota de vocês. Não tenham vergonha, tá, gente? Eu não tenho vergonha de falar das minhas notas, de falar sobre meus fracassos, porque isso é um ponto de melhoria. Eu nunca mais vou errar nessas questões que eu errei agora. Por exemplo, se cair de novo sobre corrupção passiva, eu nunca mais vou errar, tá? Justamente por conta disso, porque é nos erros que a gente aprende muita coisa, tá? Então, não tenham vergonha de falar a nota de vocês, se vocês tiverem ido mal. Galera, é assim mesmo. Eu também tenho concurso que eu nem cheguei
né, na nota de classificação, nem para ser aprovado, sabe? A trajetória do concurseiro é isso aí mesmo, mas o importante é não desistir. Você que tirou uma nota acima de 60, já viu que você é capaz, que você pode, você que não zerou nenhuma, você é capaz, você pode, e você, se por acaso zerou alguma questão, gente, pegue isso como aprendizado, vai lá e veja isso como, ó, esse aqui tá sendo meu ponto fraco, esse assunto aqui, por exemplo, eu peguei com português, agora eu vou estudar um pouco mais português, obviamente não vou deixar de, né, revisar os outros assuntos, mas português vai ser, principalmente essa parte de sintaxe, vai ser um assunto que eu vou focar mais, vou dar um pouco mais de atenção, justamente porque eu sei que é uma fraqueza minha, entendeu? Então eu acho que é muito importante a gente ter esse pensamento positivo e de não desanimar por conta dos nossos resultados ruins, tá, gente? Então é isso. Tá, me digam aí o que vocês acharam, se vocês também acham que tem mais alguma questão aí que cabe anulação, se bem que hoje é o último dia, né, gente, pra gente enviar aí. Eu não gostei muito desse cronograma da IDECAN, né, é um cronograma bem apertado, parece que a gente não vai nem poder fazer recurso do recurso, por exemplo, a gente vai fazer um recurso agora e eles vão deferir ou não. E a gente não vai poder recorrer porque, tipo, dia 13 eles vão liberar o resultado final, né, dos recursos, e depois no dia 17 a gente já vai ter aí o TAF, né, então tá um cronograma bem apertado, a gente tá meio perdido aí, né, de como que vai ser, mas é isso, gente. Deixem aqui nos comentários a visão de vocês, se vocês acham que tem alguma questão aí que cabe também, algum recurso que seja realmente plausível de recurso, né, gente, porque eu vejo que tem uma galera aí tentando cavar recurso de todo jeito só porque errou a questão, não é bem assim que funciona, né. Mas é isso, galera. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!